Shalom, shalom, 14 de outubro de 2022, 19 de Tishrei, 5783, semana de Sukkot, à tarde com a Torá, trazendo a reflexão sobre os dias de Sukkot. Estamos aí para trazer neste sexto dia da semana, o sexto dia para o Shabat, portanto, logo mais ao pôr do sol, estaremos adentrando no sagrado dia do Shabat, para estarmos hoje no quinto dia de Sukkot, trazendo as reflexões pertinentes, tanto à data como ao dia. Então, Baruch Hashem por isso, e nós temos aí esse compromisso de Sukkot. Lembrando, recordando que a mensagem central para Sukkot, ela realmente é para fortalecer, renovar, renascer a emuná e bitachon, ou seja, a fé e a confiança. Então, por isso, amados, nesses dias temíveis que nós estamos vivendo aí, diante da nossa nação e diante do mundo, que está em perigo constante, nós precisamos renovar, de fato, a nossa fé e confiança e estarmos focados em Deus. É em Deus que está realmente a nossa proteção, a nossa segurança, é onde, abrigados de forma segura, o mal não te toca e realmente as perversidades, das trevas não chegam a ti. Então, por isso, que o Eterno renove a sua graça, sabedoria, para que nós possamos realmente estarmos no temor a Deus e assim fortalecer a nossa fé e a nossa confiança no único Deus, no único Criador, no único Salvador, ok? Hoje nós estamos aí no sexto dia, então a nossa preparação para o sagrado dia do Shabat, então as luzes, para se acender hoje será às 17h51, em preparação para recebermos o sagrado dia do Shabat, ok? Hoje nós estamos aí no nosso quinto dia de Sukkot, então hoje vamos ver quem é o visitante ilustre que vem à frente, dos convidados ilustres, os Shipizim, os pastores do mundo todo, não somente do povo judeu, mas pastores de todo o mundo. Então hoje, quinto dia, nós temos Arão. E seguido vem, depois de Arão encabeçando a fila, e em seguida vem Avraham, Tzahak, Yaakov, Moshe, Yosef e David, Então, a mensagem de Arão, ela é idêntica à de Moshe, como nos fala exatamente o Salmo 77, verso 21. Pela mão de Moisés e Arão, conduziste como um rebanho o teu povo. E o Salmo 78, verso 52, conduziu então em jornada seu povo, guiando-os através do deserto como se fosse um rebanho. Os israelitas, seus filhos, tampouco se desviaram do caminho ao longo das gerações. Mesmo se alguém lhes oferecesse toda a riqueza do mundo, em troca do amor que tem por Deus, eles rejeitariam a oferta e a desdenhariam, sabendo que só há segurança e força no abrigo da fé em Deus. Então, hoje, reforçando a mensagem que só há segurança e força no abrigo da fé em Deus. Então, por isso, a nossa emuná e o nosso bitachon deve focar somente em Deus. Não está no homem, seja ele quem for, a nossa salvação, a nossa segurança. Dentre os homens, que venham governar, aquilo que nós temos aí, de fato, dentro da própria Torá, escolher pessoas justas para estar governando sobre o povo. Por isso que nos fala, realmente, Provérbios,
Quando o perverso domina, governa, o povo sofre. Quando um justo governa, domina, há alegria no meio do povo. Então é uma questão de você saber fazer comparação e estar realmente aí no centro da vontade divina. Olhando para Deus, onde vem a sabedoria adequada para que nós possamos saber realmente direcionar todas as coisas, ok? Então, amados, como diz, né, a questão do foco, né? O foco é importante. Se você se desvia do foco, as coisas ficam perigosas, né? Então, por isso a advertência, né, o conselho sábio da parte de Hashem para conosco é para que nós possamos aí estarmos abrigados, né, na emuná e no bitachon em Deus, ok? Hoje a nossa leitura, né, correspondente ao 5º dia de Sukkot está no livro de Números, Bamidbar, capítulo 29, né, versos 23 a 31. Então nos diz assim, na continuidade dos dias de Sukkot. Então a descrição nos fala, né, agora estamos aqui no quarto, quinto e sexto dia de Sukkot. Então a palavra diz assim: no quarto dia trareis 10 touros, 2 carneiros e 14 cordeiros, em seu primeiro ano, perfeitos e sem máculas. As oferendas de farinha e libações que os acompanham, para os touros e para os carneiros e para os cordeiros, de acordo com o seu número requerido legalmente determinado no primeiro dia. Ofereça um cabrito como oferenda de pecado, para expiar por sua inadvertida contaminação espiritual do templo. Tudo isso em adição à oferenda queimada diária, acompanhada de sua oferenda de farinha e libação. No quinto dia, 9 touros, 2 carneiros e 14 cordeiros, em seu primeiro ano, perfeitos e sem máculas. As oferendas de farinhas e libações que os acompanham, para os touros, para os carneiros e para os cordeiros, de acordo com o seu número requerido legalmente, como foi determinado no primeiro dia. Ofereça um cabrito como oferenda de pecado para expiar por sua inadvertida contaminação espiritual do templo. Tudo isso em adição à oferenda queimada diária, acompanhada de sua oferenda de farinha e libação. No sexto dia, 8 touros, 2 carneiros e 14 cordeiros, em seu primeiro ano, perfeitos e sem máculas. As oferendas de farinha e libações que os acompanham para os touros, para os carneiros e para os cordeiros, de acordo com o seu número legalmente requerido, determinado no primeiro dia. Ofereça um cabrito como oferenda de pecado para expiar por sua inadvertida contaminação ritual do templo. Tudo isso em adição à oferenda queimada diária, acompanhada de sua oferenda de farinha e libação. Esta é a nossa leitura de hoje. Com licença. Desculpa aí, gente. A rinite tá brava hoje. Ela não tá muito amiga minha hoje, não, né? Vejam bem, então nós temos aqui no quarto dia, né, observações a serem feitas. 10 touros, no quinto dia 9 touros, no sexto dia 8 touros, né? E em todos os dias permanecem 14 cordeiros, ok? E todos os dias também nós temos aí como oferenda, né? Como oferenda de pecado, nós temos aí o cabrito, né? Então nós vemos aí que realmente o cabrito, ele é a oferenda de pecado. Então diariamente, a oferenda de pecado, um cabrito, né? Então mais uma vez a observação de que o animal usado para
perdão de pecados aqui na festividade é um cabrito. Em outras ocasiões tem aí o bode, né? E nunca foi usado cordeiro para sacrifício de perdão de pecados, ok? Quando nós observamos, né, a questão exatamente o central aqui dos dias de Sukkot, os touros e os cordeiros, né? Então, lembrando que os cordeiros, né, o cordeiro, ele de fato representa Israel, certo? Então, os cordeiros representam Israel e não outro personagem, seja ele quem for. Quanto aos touros, os touros representam as nações. Então, vejam bem, quanto à questão dos cordeiros, desde o primeiro dia até o 7º dia de Sukkot, são 14 cordeiros diariamente levados ao sacrifício, ok? Então, nós temos aqui, de forma constante, o mesmo número de cordeiros. Quanto à questão dos touros, que representam as nações, nós temos no primeiro dia 13, e depois nós vamos tendo uma diminuição. 13, 12, 11, 10, 9, 8 e 7, certo? Na questão dos touros, que representam as nações. E como que os sábios trazem para nós que os touros representam as nações? A totalidade dos touros oferecidos em Sukkot, o total dá 70. 70 corresponde a 70 nações existentes na época, que representam todas as nações vigentes até o presente momento, e até a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach para a redenção final. Então, dentro desse aspecto aqui, o que nós temos? Primeiramente, o povo judeu, por orientação divina, né, dentro da questão dos sacrifícios, nunca foi deixado para trás as nações, os povos não judeus. Então vejam bem que nós temos aí, nos dias de Noé, o pacto que Deus faz com a humanidade. Nós temos os patriarcas, Abraham, Isaac e Jacob, que a princípio eles eram Benei Noach, não judeus. Tornaram-se judeus posteriormente, ok? Temos aí o Monte Sinai, onde foi feita a outorga da Torá, os 10 ditos mais conhecidos, né? A Aseret Hadibrot, que correspondem de fato às 10 palavras e popularmente conhecido como os 10 mandamentos, que é de fato uma síntese de todos os mandamentos da Torá. Dentro dos 10 ditos, a Aseret Hadibrot, eles foram escritos, 10 ditos, com 620 letras. E segundo o Rabino Yitzhak Ginsburg, ele nos fala de forma bem profunda que nós temos aí 620 letras, que corresponde a 613 mandamentos para o povo judeu, e 7 mandamentos que correspondem aos povos, às nações não judias. Ou seja, o povo judeu, literalmente, tem 613 mandamentos para cumprirem. E esses 613 mandamentos só podem ser cumpridos na sua totalidade na terra de Israel. Fora da terra de Israel, né, segundo alguns sábios aí que já comentamos outrora, existe aí em torno mais ou menos de 200 mandamentos que podem ser cumpridos fora de Eretz Israel. Mas na integridade, na totalidade dos 613 mandamentos, somente em Eretz Israel que eles podem cumprir os 613 mandamentos. Porém, os 7 mandamentos que há nesta questão dos 10 ditos de Hashem, são para as nações. São as 7 leis de Noé, conhecidas, ou 7 leis universais, que são para as nações, que se as nações viverem esses 7 preceitos, realmente há um mundo melhor. E por isso, esta é a nossa tarefa essencial,
dentro da nossa configuração, né, como não judeus entre as nações, é realmente, né, estarmos debaixo da graça de Hashem, e ombro a ombro com o povo judeu, o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, nós estarmos cumprindo a nossa tarefa entre as nações. Em hipótese nenhuma, nós vamos aí, né, entre aspas, né, como alguns dizem, né, evangelizar judeus. Nós não estamos aí para isso. Nós não estamos aí para ensinar judeus, nós não estamos aí para imitar judeus ou algo semelhante. A nossa configuração como Benendor, como não judeus, dentro do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, é para podermos andar ombro a ombro, isso significa em igualdade de condições diante de Deus, certo? Ou seja, as bênçãos que o povo judeu tem, aqueles que vivem o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, eles também têm as mesmas bênçãos. Eles não vão, né, entre aspas, né, eles não vão para o céu A e nós vamos para o céu B, entendeu? Eles não vão para, entre aspas, ok? Uma comparação para entendermos, ó. Eles não vão para a presença de um Deus A e nós vamos para a presença de um Deus B, ok? Não é isto. Não podemos esquecer que Deus, ele é um e único, indivisível e incorpóreo. Ele não nasceu nem morreu, é o único Deus, o único Criador e o único Salvador, tanto para o povo judeu como para os não-judeus. Ponto. Ok, beleza. Fácil de entendimento. Não precisamos de nenhuma sentença matemática complexa para podermos achar o valor de X e de Y, não é verdade? Então não precisamos de uma sentença múltipla de matemática para entendermos isso. Ou seja, por isso que os sábios falam que a fé simples é algo que é muito agradável a Deus, ok? Então, dentro desse sentido aqui, nós temos essa realidade, onde realmente os touros representam as nações e os cordeiros representam o povo de Israel, o povo judeu, né? E qualquer outra comparação para qualquer outro povo, ou outro segmento religioso, ou qualquer outro personagem que querem te enfiar goela abaixo como sendo o cordeiro, está redondamente enganado. Porque o cordeiro de Deus, por assim dizer, é o povo judeu, ponto. Não tem nem discussão, é bíblico, é Torá, né? Algumas teologias modernas, né, através de algumas centenas de anos, trouxeram aí uma tal de teologia de substituição, né? Que o povo judeu foi substituído por uma outra noiva, por um outro segmento religioso, etc. e tal, né? E já comentamos aqui, né? Deus não é homem e nem filho do homem, para pular cerca e nem cometer adultérios. Então, portanto, Deus é fiel ao seu povo, o povo judeu. Ok? Pronto, ponto final. Então temos aí, na questão dos 7 dias de Sucote, a permanência de todos os dias, o número de cordeiros, 14, né? Que traz aqui, né? Nesta sequência, né? Exatamente que representa o povo judeu, é o sacrifício agradável a Deus, certo? E é um sacrifício que traz bênçãos, porque na totalidade dos 7 dias, nós vamos ter um total de 98 cordeiros para o sacrifício. Esses 98 é a antítese das maldições que nós vimos ali em Deuteronômio, né? O monte da bênção e o monte da maldição. Então, aquelas maldições ali, né, configuradas daquela forma, né, na sua totalidade, há 98, né, maldições em toda a sua complexidade. E então aqui, né, em Sucote, esses sacrifícios é a antítese para a maldição, ou seja, contra a maldição, somente as bênçãos é que podem vencer, entendeu? Então, nesse sentido aqui, vem configurar exatamente que Deus está
sempre pronto para abençoar o seu povo judeu. Ok. Quanto à questão das nações, que vai diminuindo de 13 até chegar a 7 e dar um total de 70, isso daqui configura exatamente a decadência das nações. Não uma decadência no sentido de destruição ou algo semelhante, mas aqui a decadência espiritual, moral e ética das nações. Então, aqui nos mostra exatamente que a decadência moral, espiritual, ética das nações, elas tendem a serem anuladas. A sua influência negativa entre as nações, né, ela vai cessar. Então, por isso que os sacrifícios dos touros começa com o número 13 e vai diminuindo até chegar ao número 7, dando um total de 70. E isso significa exatamente essa questão, que as preces, né, em favor das nações é exatamente para que sejam destruídas, não as nações e nem o seu povo, ou os povos, mas que sejam destruídas as suas influências negativas, perversas e nefastas. Então, esta é a demonstração clara desde o princípio, né, principalmente a partir do Monte Sinai, e até a destruição do segundo templo, no ano 69 da nossa era comum, que os sacrifícios que eram feitos em Sucote era exatamente uma mensagem dentro desse sentido, que toda a influência negativa, perversa e nefasta das nações estão com os seus dias contados. Por isso, quando você olha à sua volta, e principalmente, né, o que nós estamos vendo acontecer no Brasil e no mundo, onde nós estamos vendo que parece que a perversidade, o mal está avançando como se fosse um caminhão ladeira abaixo sem freio, né? Na realidade é um caminhão sem freio ladeira abaixo, mas é no sentido de desespero. Por quê? Porque as hostes espirituais negativas, conhecidas muito bem pela prática do nome demônios, sabem exatamente que os seus dias estão contados. A sua decadência perversa, de influenciar as nações de forma muito negativa, nefasta, perversa, sabem que os seus dias estão contados. E quem está a serviço, ou aqueles que estão a serviço das trevas, do mal, então eles estão à mercê exatamente dessas entidades negativas. E por estarem à mercê, dominados, muito bem dominados, influenciados pelas entidades negativas destes demônios, eles sabem que os seus dias estão contados. Então é um desespero. Então por isso você não pode ter em absolutamente insegurança, medo ou algo semelhante daquilo que você vê. Porque aquilo que você vê, você não verá jamais. Vai chegar um momento em que o justo Mashiach se revelará e você não verá mais isto. Exatamente por saberem essas entidades espirituais que Mashiach, os seus passos já estão sendo ouvidos, então sabe que pouco tempo lhe resta. Então o que eles fazem? Aqueles que estão à mercê deles, eles estão usando aí com aquela canga no pescoço, né? E os perversos estão fazendo isso daí. Faz aliança, como alguns mesmo mencionam, né? Fazem aliança até com o diabo, ou seja, até com as entidades negativas, para tentarem fazer alguma coisa nesses últimos dias, né? Mas a luz está avançando, porque as nações, elas têm as suas influências negativas, nefastas, com seu tempo contado. Está numa contagem regressiva. Então é um momento muito tenso, sim, é um momento muito tenso. É onde que nós precisamos, em Sucote, que nos traz a mensagem central de
emuná e bitachon, fé e confiança, somente em Deus. As pessoas que estão a serviço daquilo que é bom e justo, estão exatamente o que? Estão à mercê de Deus, e Deus usa cada um segundo o seu propósito, para que a luz não se apague, para que a presença divina ela seja sentida realmente, né? Então, por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, num dos seus ensinamentos, ele fala exatamente isso para os seus Hassidim, ir às nações e levar o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, para que as nações elas possam se despertar, renascer das cinzas para a verdadeira fé e a verdadeira confiança no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, ele nos fala, entre outras coisas, que não é motivo de se preocupação se, por exemplo, alguns segmentos religiosos começam a se travestir, né, de questões judaicas. Mas é uma forma em que as pessoas estão sendo despertadas para poder chegar no verdadeiro monoteísmo. Então, por isso, hoje, quando realmente nós podemos anunciar livremente, e para isso nós precisamos estar na batalha, na luta contra o mal, para que as nossas liberdades não sejam tolhidas, né? Para continuarmos anunciando cada vez mais o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, para que as pessoas voltem-se mais a olhar para os céus. Temor aos céus, que significa o verdadeiro temor ao único Deus, ao único Criador, ao único Salvador. Então, nesse sentido, amados, a Sukkot nos traz também estas mensagens, né? A permanência dos 14 cordeiros diariamente, que completa 98, é exatamente o antídoto contra as 98 maldições lançadas contra o povo judeu. E através disso daí, a luz para as nações sejam cada vez mais forte, mais presente, mais brilhante. Por isso, hoje, nos últimos 20 anos, mais essencialmente nos últimos 10 anos, hoje o judaísmo está em foco em todos os lugares. Você vê hoje judaísmo na internet que nem água. Qualquer pesquisa que se faz judaísmo, aparece milhares e milhares de plataformas, sites, links e companhia limitada, coisa nunca vista anteriormente. Por quê? Porque nós estamos para começar a qualquer momento mesmo os dias de Mashiach, onde toda a terra se encherá do conhecimento de Deus, assim como as águas cobrem as profundezas dos mares, onde será anunciado e vivido a fé no único Deus, no único Criador, no único Salvador. Então, amados, realmente, aqueles que estão a serviço do mal sabem que as suas horas estão contadas. E por isso é motivo para nós continuarmos em frente nesta batalha, fazer com que a luz de Hashem se expanda cada vez mais. Não tenha vergonha de ser um Benei Noach. Não tenha vergonha de viver um monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Você está no centro da vontade de Deus. Você está no centro da vontade da Torá, a palavra revelada divina, da vontade divina, da vontade de Deus. Então, o nosso rei, o rei dos reis, o único Deus, o único e verdadeiro rei que permanece e permanecerá para sempre, não podemos e nem devemos ter vergonha dele. Precisamos cada vez mais anunciar, sim, que ele está acima de tudo e de todos, para todos sempre. E esta é uma tarefa que Deus confiou a nós, Benei Noach, não judeus, entre as nações, trazer esta luz, esta verdade, para que de fato os dias de Mashiach sejam abreviados
e brevemente, que seja para agora mesmo, possamos ver a revelação do justo, único e verdadeiro Mashiach para a redenção final. Então, amados, Sukkot é muito precioso, é uma festividade maravilhosa, que nós possamos cada vez mais podermos anunciar na luz divina e levar esta luz para o nosso meio, ao nosso redor e derredor, aonde pudermos ir, ou presencialmente ou virtualmente, que nós possamos cada vez mais divulgarmos estas verdades. Porque o bem sempre venceu o mal, a verdade sempre venceu a mentira. A luz, ela sempre fez com que as trevas se apaguem e venham brilhar. Então, vamos em frente nessa nossa tarefa, ok? Para você, família e comunidades, um maravilhoso Shabbat Shalom, nesta graça bendita, né, da mensagem de Sukkot. Lembrando que hoje o acendimento das luzes de Shabbat se dará às 17h51. E a Havidalah amanhã será às 18h45. Vamos lá, um Shabbat Shalom com muita luz divina, com muita presença da graça, do poder de Deus em tua vida e através da tua vida. Que realmente possamos levar esta mensagem para confirmar aquilo que desde o princípio, principalmente a partir do Monte Sinai, para que as nações, com as suas mensagens negativas, nefastas, perversas, caem cada vez mais por terra. E a boa mensagem, maravilhosa mensagem do verdadeiro monoteísmo, com o fundamento judaico e orientação rabínica, possamos levar cada vez mais às nações. Shalom, shalom, Shabbat shalom, até amanhã.